Selic em 2 dígitos? Pois é. Eu sou a Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, e eu tô nesse episódio especial da Escola de Investidores para falar sobre a última decisão do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom decidiu por elevar a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, de 9,25% ao ano para 10,75% ao ano, ou seja, chegamos aos 2 dígitos. No comunicado que o Copom divulgou depois da decisão, eles deixaram claro que acreditam que essa elevação da taxa básica de juros vai ser o suficiente para trazer a nossa inflação de volta para a meta, principalmente olhando para 2023. Ou seja, isso significa que ele deve começar a reduzir a elevação da Selic. Na nossa visão aqui na Rico, isso significa que o Copom vai entregar mais uma alta na taxa Selic, elevando a taxa para 11,75% em março. Depois, ele vai manter a taxa nesse patamar até provavelmente bem o finalzinho desse ano, depois das eleições, quando a gente já vai ver um processo de desinflação, ou seja, da inflação perdendo força, que é diferente de deflação. Os preços vão passar a subir de maneira mais devagar e não necessariamente cair. E aí, nesse momento em que a gente vai ter já um processo de desinflação em curso e também que as incertezas eleitorais já vão ter diminuído após as eleições de outubro, ele vai poder começar a reduzir a nossa taxa básica de juros para aquele patamar neutro, aquele patamar que não estimula nem desestimula a economia e está por volta de 7%. Hoje, a taxa Selic está num patamar contracionista, ou seja, o objetivo é contrair a atividade, desaquecer a economia para fazer com que os preços fiquem menos pressionados e eles passem a subir de uma maneira mais devagar. E o impacto nos seus investimentos? Bom, como você já sabe, por tudo que a Paula contou aqui para vocês, essa elevação na taxa Selic traz muitas oportunidades, principalmente na renda fixa. Quando a gente olha para os títulos pós-fixados, tipo o Tesouro Selic, eles acompanham a taxa Selic. Então, isso significa que a partir de agora, eles vão passar a render 10,75% ao ano e provavelmente em março chegar a 11,75% ao ano, ou seja, um rendimento maior do que a gente estava vendo até então. Mas não é só nos pós-fixados que tem oportunidades. A gente sabe que essa taxa de juros está subindo para controlar um processo inflacionário, ou seja, de alta de preços, que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. E para se proteger desse risco da inflação, a gente também destaca alguns títulos de renda fixa, como por exemplo aqueles híbridos, como o Tesouro IPCA, que vai te oferecer uma taxa pré-fixada mais a variação do IPCA. Como essa decisão do Copom já era basicamente esperada, a gente não espera grandes mudanças na curva de juros, ou seja, na expectativa do mercado para onde vão os juros no futuro. Assim, a gente não deve esperar grandes movimentos na renda fixa, mas de qualquer maneira, os movimentos já estão aí há um tempo, ou seja, já estão precificados e os pré-fixados e os títulos híbridos estão oferecendo bons retornos nesse momento. E por fim, não é porque a taxa de juros está subindo que a renda fixa passou a ser a única opção de investimento. Tem vários outros investimentos que oferecem boas oportunidades nesse momento, inclusive na bolsa. Para isso, eu te convido para conhecer as nossas cestas de investimentos em ações. Por exemplo, uma seleção de empresas que historicamente se deram bem em momentos de alta de inflação. Ou também oportunidades aí em investimentos em ativos reais, que são aqueles ativos que eles têm um valor intrínseco a eles, como por exemplo commodities minerais e agrícolas e até metais preciosos e também criptoativos. E para isso, eu te convido a conhecer o iTrend Ativos Reais, que vai englobar uma cesta com um pouquinho de cada um desses investimentos de ativos reais que tendem a se beneficiar nesses momentos de inflação alta em que o dinheiro está perdendo valor. É isso, gente. Não se esqueçam de ir lá conferir todos os nossos conteúdos na Reconnect. A gente te conta o que esperar para a economia esse ano, o que esperar para a Selic, inflação, o dólar e várias outras variáveis e como isso impacta os seus investimentos. Até a próxima!